E como o Brasil tem uma formação social muito dispersa, isso é, latifundiária, os coronéis que a gente está acostumado a citar, ele dizia, ó, se a gente quer ter uma nação moderna, não tem como o Estado não ser forte nessa realidade. Se lá na Europa, o Leviatã, que os liberais morriam de medo, era o Estado, porque eram pequenas propriedades face ao Estado central, que podia assimilá-las, no Brasil a coisa se invertia. O Estado quase não existia, a dignidade das pessoas não eram protegidas, mas o coronel estava sempre ali na esquina. O coronel estava sempre de olho. O poder econômico, o poder social, o poder político dele era colossal. Então o poder privado era muito maior do que o poder público no Brasil. Então seria impossível desenhar o Brasil como império, como nação continental, se a gente fosse, por exemplo, federalista. Por quê? As elites locais iriam usar desculpas ideológicas para alimentar o seu próprio poder. E é subjugar o povo cada vez mais. E aí, aonde que vai parar a liberdade? Onde vai parar a cidadania? Tanto é que, olha, até onde a gente carregou a escravidão. Sim. Era uma consequência direta desse poder senhorial local. Então, a tradição Saquarema, a tradição centralista, por assim dizer, nasce aí da necessidade de você precisar de um Estado motor que construa a sociedade. Então, seria necessário dar a cidadania para o povo através de um Estado que coibisse esses desbalanços sociais. Esses oligopólios, digamos assim. Sim, eu acho que a melhor ideia que a gente pode ter é que o Brasil era uma espécie de arquipélago de ilhas numa grande massa de terras. Sim. Cada senhor de engenho era uma ilha diferente, cada engenho era um mundo diferente, tinha regras próprias, cada um pessoas buscando seu próprio interesse e o povo que se lasque. Sim, e o que conectava essas ilhas? O poder da coroa, era a força centralizadora, e o comércio, que a gente precisava manter isso aqui de pé. Sim. Então era o mercado externo e a coroa. Se a gente fosse depender do mercado externo, nada ia mudar. A gente ia estar aqui plantando algodão, plantando café. Sim. E meio que as coisas estão assim até Tá hoje, quase né? isso. Mudou só alguma outra coisa, mas é igual. E a saída racional seria um Estado central capaz de ter um projeto de nação. Um imperador cercado de técnicos. Era o que a gente viria a chamar de cesarismo. Ou seja, um Estado central que tem uma figura que todos reconheçam como líder e este se ampara por uma elite técnica modernizadora. Funde um Estado nacional de verdade. Sim. Essa tradição, ela correu o século XIX inteiro. Teve um problema de, vamos dizer assim, apodrecimento das nossas elites políticas. Porque como foi o processo? A gente tem a independência, primeiro reinado. No primeiro reinado, a gente sofre com o primeiro influxo liberal da nossa história. E eu acho que aqui tem muito a ver com a história da direita. Então, me permita entrar em alguns detalhes. Vamos lá. No século XVIII, a gente tem uma condição curiosíssima, que é como o iluminismo veio para cá. Enquanto na Europa o iluminismo surge para enfrentar a nobreza, então os liberais eles estavam ali defendendo as ideias parlamentares, a democracia, toda essa questão da representação popular, e eles estavam ali naquele terceiro, no terceiro setor da sociedade, né? Junto do povo, teoricamente. Mas quem eram os liberais na Europa? Os comerciantes. No Brasil aconteceu uma coisa curiosa. Porque como a gente tinha essa formação colonial latifundiária, durante o nosso período colonial a gente tinha um modelo municipalista. Tudo era decidido no município, nas câmaras municipais. Quem tinha a voz não era um vereador, era o homem bom. Esse era o título que a gente dava. E como o poder político e econômico era muito concentrado, quem era o homem bom? O cara que tinha terra. Sim. Então, o município, ele conseguia uma certa autonomia da coroa, da burocracia, através do seu poder latifundiário, o poder da terra. Quando a gente passa por um processo de modernização entre o século XVII e XVIII, o que Portugal começa a perceber? Encontramos ouro, precisamos de uma burocracia lá para administrar isso, ter uma menor evasão fiscal. Então, o Estado começa a se fazer mais presente. E essa elite da terra começa a ficar sentida por perder o monopólio político e econômico do país. E aí a gente tem aquela lógica mercantil das companhias de comércio. Monopolizava o comércio de cada setor que a gente produzia. Então você quer exportar erva mate, vai ter que vender para a companhia e a companhia faz o comércio para fora. O que aconteceu? A correlação de forças mudou completamente. A classe comercial era portuguesa, a classe burocrática era portuguesa,
O nativismo, a galera da terra, o mestiço, o mameluco, era o senhor de engenho, era o senhor de terras. O liberalismo chega no Brasil não pela burguesia, não pelos comerciantes como foi na Europa, que era parte do povo. Chega pelos senhores da terra. Inverte completamente a composição social. A partir desse processo, a gente tem a infiltração da ideologia iluminista através das lojas maçônicas, que vão se coordenando à revelia do Estado, e é por isso que aqui o ideal maçônico é muito vinculado ao republicanismo e o independentismo. A partir desse processo, a gente tem a gestação do espírito independentista segundo uma ótica liberal, antimonárquica, contra o antigo regime e tal, os privilégios. Só que é um pouco contraditório, porque o cara que tem todo o latifúndio, ele tem a criadagem dele... Já tá cheio de privilégio. Ele tá contra o privilégio do outro, porque ele quer o lugar daquele outro ali. Então, o que ele tá olhando? Ele quer ele ser a autoridade. Exato. Ele quer que o feudo dele seja uma micronação. E aí, esse era o grande problema do liberalismo, que ele não pensava em Brasil, ele pensava em província. Iam ser vários Brasis, ia ser uma América Espanhola 2. Só que, para o terror desses liberais, a gente teve um Pedro I, cercado de um José Bonifácio, de um Marquês de Caravelas, de homens que eles eram mais ligados a uma noção de modernização burocrática. Então eles acreditavam que a gente precisava manter esse Reino Unido, um império, e ter um projeto de desenvolvimento para a gente poder aproveitar cada uma das nossas capacidades, justamente pelo tamanho continental. A gente teria tudo para ser uma grande nação. Só que é uma obra por fazer. Não tem como realizar essa obra sem a força, sem o centralismo, sem a coroa. Sim. E aí que vem a dualidade entre os centralistas versus os federalistas, os realistas versus os cosmopolitas. Então perceba como a gente já vai identificando aqui naquela dualidade, que parecia um pouco teórica demais, elementos sociais claros. De um lado, o federalista, ele não é federalista porque ele olha para os Estados Unidos e fala assim, nossa, que referencial. Porque o interesse dele está na reta. Sim. E é aí que a gente tem a grande luta histórica, que é o centralismo versus as franjas federalistas, os cosmopolitas que estavam olhando para os seus interesses. A partir daqui, a gente tem um triunfo inicial na independência com Pedro, mas a maçonaria com os liberais radicais, eles conseguem virar a opinião pública através dos jornais, através de atuação política incisiva, até chegar à abdicação de Pedro I, que sai com uma popularidade lá embaixo, desmoralizado. Tinha o caso com extraconjugal, com outras mulheres. Ele cometeu erros de natureza privada também. Mas o fato é que ali foi uma grande ascensão dos liberais radicais. Da ideia, né? É. E aí que entra... Aí mora o nosso primeiro problema. Que a gente pode, vamos dizer assim, usar de arquétipo para entender a história do Brasil. Os liberais, eles chegam ao poder e fazem uma emenda à Constituição, que até então era centralizada, tinha um poder moderador, um poder monárquico para garantir a governança nacional. Eles criam uma emenda à Constituição que chama Ato Adicional de 1834. Nesse ato adicional, eles pegam o centralismo e jogam fora. Criam uma emenda que contradiz a Constituição inteira e implementam um sistema federalista. Qual foi a consequência disso? Criaram o cargo de presidente da província, seria o nosso governador atual. Criou as assembleias legislativas provinciais. Só que eles, como tinham controle das máquinas locais, fraudavam todas as eleições. Claro. Eles basicamente se acastelaram nas províncias. E como a oposição não tinha como se expressar, não tinha outra saída senão pegar em armas. Ou seja, só vou agora parar quando eu depuser eles e eu ser o novo ditador aqui da província. Isso acabou fragmentando o país. O Rio Grande do Sul se separou nesse momento. A Bahia se desligou do Brasil. A gente teve levantes no Maranhão. A gente teve levantes em todos os lugares. O Brasil estava derretendo. Quase que no primeiro reinado a gente já tinha perdido a Cisplatina, que é o Uruguai, né? Então, estava em risco realmente o projeto nacional nesse momento. E qual foi a resposta? Entre as diversas camadas de tonalidades diferentes conservadoras, um mais reacionários, o outro liberal moderado, achou que passou do ponto, dá para ter uma certa liberdade regional, mas não tanto, se juntaram e fundaram o Partido do Regresso, que veio a se tornar o Partido Conservador. Chegando ao poder,
eles criam um exército nacional para, ao invés de depender das guardas locais para debelar esses levantes separatistas, tinha um exército real organizado, com estratégia para debelar. Eles criam, por exemplo, código de comércio, que o Brasil ainda não tinha. Eles criam tudo que é necessário para uma nação existir. Eles fazem uma lei de interpretação do ato adicional para reverter essa cagada que eles fizeram. Então você vê que é um regresso, de fato, ao projeto imperial e restaura aquela ideia do centralismo político baseado numa visão realista do Brasil. Ó, se a gente der poder para esses coronéis, eles fazem o que quiserem, causam caos social. Isso basicamente fragmenta a nação. Não tem como dar voz para esses caras. E aí vem a centralização real. O Império, ele se distinguiu dos demais países aqui da América Latina justamente por ser um império e centralista. Enquanto a Argentina, o Uruguai, o Paraguai eram tudo repúblicas federalistas. E o Brasil se destacou imensamente na consolidação do seu Estado Nacional frente aos nossos vizinhos. A gente se adiantou justamente porque quanto mais centralizado é o poder, mais fácil é direcionar. Você tem uma modernização maior pela capacidade de operação. Sim.